E aí, hoje a gente vai dar uma olhada numa planta, mas não uma planta qualquer. Estamos falando de uma planta divina, um verdadeiro manual de instruções antiguíssimo para uma tarefa, olha, monumental: construir um espaço sagrado. E se prepare, porque isso aqui não é só sobre madeira e metal, não. É sobre construir uma ponte entre o céu e a terra. Pois essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se faz essa ponte entre o que é humano e o que é divino? E o legal do capítulo 30 de Êxodo é que ele não vem com filosofia. Ele vem com um guia prático, super detalhado, preciso até demais. Então vamos nessa, vamos desvendar esses segredos. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 partes essenciais dessa construção toda. Primeiro, uma peça central de adoração. Depois, a gente vê como a comunidade financiava tudo isso. Aí, os rituais de preparação e, para fechar, 2 receitas divinas que, olha, eram super proibidas para uso pessoal. Então, vamos começar pelo altar do incenso. E, esquece qualquer ideia de um móvel comum. Isso aqui foi pensado para ser tipo um farol de oração, sabe? Algo constante, um ponto de encontro que nunca para. E as instruções, gente, a precisão é impressionante. Pensa só, eles usaram madeira de acácia, que é super resistente e nobre, e cobriram ela inteirinha com ouro puro. As dimensões, um quadrado perfeito, 1 côvado de largura por 2 de altura. O côvado, só para ter uma ideia, era a medida do cotovelo até a ponta dos dedos, bem específico, né? E o propósito era claríssimo, queimar incenso ali sem parar de manhã e de tarde, uma fragrância contínua subindo aos céus todo santo dia. Mas o detalhe que muda tudo é onde ele ficava. Bem diante do véu, ou seja, no lugar exato onde Deus prometeu que ia se encontrar com Moisés. Então o altar funcionava quase como um portal, sabe? A fronteira entre o espaço comum e o lugar mais sagrado de todos. É um símbolo muito forte de que, para se comunicar com o divino, precisa de um lugar e um ritual bem definidos. Ok, tudo isso é lindo, mas e o dinheiro? Como é que se financiava um projeto desses? A resposta está num tipo de imposto bem particular. Era, na verdade, um resgate pela vida de cada pessoa. A quantia era fixa para todo mundo. Meio ciclo, que era uma moeda de prata padrão da época. Todo homem com 20 anos ou mais, quando passava pelo censo, tinha que pagar. E não era opcional, não. Era uma oferta essencial para manter o tabernáculo funcionando. E aqui vem a parte mais incrível: a igualdade. Perante Deus, na hora da expiação, a contribuição de todo mundo valia a mesma coisa. O rico não dava mais e o pobre não dava menos. Pensa que radical isso. Mostra que na busca pelo sagrado, o status social, o dinheiro, nada disso importa. Essa grana tinha então 2 funções. A primeira, claro, era bancar a manutenção do lugar sagrado, mas a segunda era servir como um memorial, tipo um lembrete constante, um lembrete de que todo mundo precisa de expiação e que cuidar desse espaço era uma responsabilidade de todos, da comunidade inteira. Beleza, o tabernáculo está financiado, está funcionando, mas e aí? Como é que alguém pode chegar perto desse lugar tão sagrado? A resposta é preparação. É aqui que entra a bacia da purificação. E o protocolo era rígido, viu? Os sacerdotes, que eram Arão e seus filhos, tinham que lavar as mãos e os pés nessa bacia de cobra toda vez antes de servir. O motivo, bem direto e bem sério, para que não morram. Então, a purificação aqui não era só um símbolo, não. Era questão de vida ou morte. Uma regra eterna para marcar bem a fronteira entre o que é comum e o que é santo. Agora a gente entra numa parte fascinante, quase uma química do sagrado. Vamos ver a primeira de 2 receitas divinas, o óleo da santa unção. Uma fórmula criada para uma coisa só: consagrar, transformar o comum em algo santo. E que receita, hein? É uma verdadeira sinfonia de aromas com proporções exatas. Tinha mirra pura, canela, cálamo, cássia, tudo medido em ciclos, a mesma medida do imposto, olha que interessante. E azeite de oliva medido em rins, que era uma medida de volume da época. Não era uma misturinha qualquer, era uma composição super precisa. Foi criada para ungir o tabernáculo, os objetos e os próprios sacerdotes, marcando tudo e todos como separados, como santos para o Senhor. Mas logo depois da receita, vem um aviso bem sério, uma proibição. Esse óleo era de uso exclusivo para o divino. Usar ele em pessoas comuns, para qualquer outra finalidade, era terminantemente proibido. Ele era santo e ponto final. E a punição para quem quebrasse essa regra era a mais pesada de todas: ser extirpado do seu povo, ou seja, ser cortado fora da comunidade. Falsificar ou usar esse óleo de forma errada era um negócio muito sério.
A fronteira entre o sagrado e o comum era guardada com unhas e dentes. Bom, se o óleo consagrava pelo toque, a segunda receita sagrada consagrava pelo cheiro. Chegamos agora no incenso santo, uma fragrância feita sob medida para a presença divina. A fórmula aqui é um pouco diferente. Levava estoraque, onixa, gálbano e incenso puro. E o detalhe é que era tudo em igual proporção. A chave aqui era a harmonia, o equilíbrio entre os ingredientes. Uma parte desse incenso era moída bem fininha e colocada lá diante da Arca da Aliança, bem no lugar do encontro com Deus. E, adivinha, assim como aconteceu com o óleo, o aviso vem logo em seguida bem claro. Esse incenso não podia ser feito para uso pessoal, de jeito nenhum. O cheiro dele era reservado só para o Senhor. Era um aroma que, por si só, já definia o espaço sagrado. E a punição, exatamente a mesma do óleo. Quem tentasse fazer esse cheiro para curtir em casa, por exemplo, enfrentava a mesma consequência: ser excluído da comunidade. Isso deixa muito, muito claro o quanto era sério manter as coisas sagradas separadas. E a gente termina com essa reflexão. Por que tanto detalhe? Para que regras tão rígidas e consequências tão pesadas? Talvez a resposta seja que, para se aproximar do divino, é preciso intenção, preparo e um respeito gigantesco pelos limites. Talvez toda essa precisão não fosse sobre controle, mas sobre oferecer um caminho, sabe? Um mapa, para encontrar o sagrado no meio da vida comum.